E considerada o mal do século pela Organização Mundial da Saúde, a depressão ainda é um desafio para médicos e pacientes. E esse é o tema do quadro Fala Doutor de hoje. Às vezes é difícil identificar, às vezes é difícil para o paciente aceitar que tem depressão. Mas segundo a Organização Mundial da Saúde, em 10 anos o número de pessoas com depressão aumentou quase 19%. Isso corresponde a mais de 322 milhões de pessoas. Aqui no Brasil, a doença atinge cerca de 6% da população. Você conhece alguém que está passando pelo problema? Desconfia que alguma pessoa da sua família tem depressão? Pois então participe aqui no WhatsApp do Ver Mais e mande uma mensagem, mande a sua sugestão para o número que está aparecendo na sua tela. Porque a gente vai poder responder essas suas dúvidas aqui no estúdio, porque recebemos a visita do psiquiatra Tiago Franco. Bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde. Doutor, a questão da depressão, ela dá alguns sinais, sintomas que dá para identificar? Sim, a depressão tem alguns sinais característicos, né? E alguns sintomas. Os sintomas, assim, os principais são o desânimo, né? O humor deprimido e a falta de prazer em atividades que antes a pessoa costumava ter. Mas isso, porque assim, existem dias tristes, digamos, que a pessoa está um pouquinho mais reservada, uma coisa. Mas é um prazo maior, é uma recorrência desse estado? Sim, tem essa confusão quando se fala em depressão, né? Quando se fala em depressão, a gente pode estar se referindo a um monte de coisas diferentes. Pode ser uma reação, alguma situação momentânea, a um luto, a uma perda de emprego. A gente pode, dentro da própria medicina, quando a gente fala depressão, a gente pode estar se referindo a um transtorno específico, um episódio depressivo, ou um conjunto de sinais e sintomas que são comuns a várias doenças diferentes, né? Acredito, hoje o foco seria a depressão como um episódio depressivo, né? Então, a característica é ela se prolongar, assim, por pelo menos 2 semanas e ser um sofrimento, ter um prejuízo maior do que o esperado para aquele momento, em outras situações em que a pessoa já passou. Esse episódio depressivo que o senhor falou é diferente da depressão crônica? É diferente. O episódio depressivo, ele tem um tempo de duração, mesmo quando não tratado, pode durar, vamos dizer assim, até uns 24 meses, e às vezes pode passar, mas o risco de acontecer de novo é muito grande, né? Depressão recorrente, a depressão crônica, a gente considera quando ocorrem 3 episódios depressivos ao longo da vida. Existem, assim, alguns fatores que possam interferir, enfim, alguma situação que possa interferir nisso? A depressão não tem um fator único, né? Hoje a gente considera como um conjunto de fatores, assim, genéticos, biológicos, como a pessoa se desenvolveu, a questão da própria personalidade, o ambiente que está, a família, o momento, né? Tem alguns estudos mostram que tem relação a algumas coisas representam um risco maior, né? O fato de ser mulher em idade fértil expõe mais ao risco de depressão, o período do parto e da gestação. Tem a depressão pós-parto também. Isso, que é uma outra coisa diferente. Né? Tem uma mensagem do WhatsApp. Há mais de 8 meses fui diagnosticado com depressão. Após seguir as orientações médicas e tomar os remédios, já me sinto melhor e tenho esperança em me curar. Essa é a mensagem do Alisson Corrêa. Então, como a gente vai falando, procurou ajuda, procurou medicação, realmente se identifica, né, ou até as pessoas da família podem, né, dizer, olha, procura ajuda. Em que momento interferir e buscar essa ajuda, né, com médicos, medicação também? Quando a pessoa notar que está tendo um sofrimento maior, um prejuízo nas relações familiares, no trabalho, eu acho que vale a pena procurar ajuda, né? E se algum familiar perceber, pode orientar a pessoa, sugerir, convidar a consultar para ver se realmente é uma depressão, é alguma outra coisa e diferenciar, né?
Como é que é feito esse diagnóstico? É clínico? É com histórico? Como é que é? O diagnóstico é clínico, é feito por um médico, pode ser um médico clínico, o especialista é o psiquiatra. Na consulta vai se buscar assim, o histórico da pessoa, vai se buscar se já houve algum outro episódio depressivo no passado, se investiga também causas clínicas, alguma alteração hormonal, alguma deficiência de alguma vitamina específica, alguma outra doença que pode ter sintomas parecidos, né? E através dessa conversa, né, que não é confessionário, nem interrogatório, é uma conversa com qualquer outro médico, se avalia se existe assim, algum sinal característico da depressão e se faz o tratamento adequado, que é uma doença tratável. Tratável. Né? Temos uma outra pergunta no WhatsApp. Sinto aperto no peito e sensação de algo ruim pode acontecer. Além disso, estou dormindo apenas 2 horas por noite. Pode ser depressão? Essa é a mensagem da Geise. Pode ser? Pode ser depressão, pode ter algum outro transtorno associado, como uma ansiedade, por exemplo. Aí se mostra a importância da consulta médica para diferenciar os transtornos, né? Porque cada um pode ter um tratamento específico. Porque a depressão, ela pode trazer alguma coisa junto, né? O transtorno de ansiedade, também outras questões de fobia social, síndrome do pânico, também tem isso, né? Não é nada incomum ter mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? Então é importante consultar com o médico para avaliar isso e ver qual é a medicação certa, se tem indicação de medicação e qual é a medicação que pode ter mais benefício para o paciente naquele momento. Falando em medicação, quanto tempo de uso que já se percebe uma melhora no quadro? Vamos considerar um primeiro episódio depressivo na vida da pessoa. Então, se começa a usar medicação, em torno de 2 a 6 semanas se espera uma resposta. Geralmente 2 semanas, uma resposta pequena e que vai crescendo ao longo do tempo. Leva em torno de 2, 3 meses até a pessoa voltar como era antes de ter a depressão. Quando chegar nesse ponto, a gente usa a medicação por mais 6 a 12 meses. Vai depender do caso, né? E estando bem, esses 6 a 12 meses contados a partir do momento que a pessoa fala que está bem, que voltou para o normal, que está satisfeita. A partir desse momento, se começa a contar os 12 meses, porque o risco de recaída é grande se interromper antes. Sim. Então, esse é um grande risco de interromper o tratamento. O retorno dos sintomas, toda a demora em responder. Temos mais uma pergunta do WhatsApp. Minha filha tem o comportamento de não conviver com pessoas em sua volta e aparenta tristeza. Seria um caso de depressão? A Cleusa Dias Giacometti pergunta. Seria necessário avaliar outras características. Pode ser um sinal de alerta? Pode ser um sinal de alerta. Imagino que seja uma criança, um adolescente, né? Às vezes, na criança e adolescente, o sintoma é um pouco diferente, né? A criança não consegue expressar como um adulto. Né? Então, às vezes tem medo também de falar, não tem aquela questão de diálogo também, como abordar, né? Porque isso é importante também, isso, né? Tudo isso torna mais difícil, às vezes, para a criança expressar, né? E a gente nota pelo comportamento, prejuízo no desempenho escolar, não ter menos energia para brincar, tá mais isolado dos amiguinhos, então esses podem ser sinais. Claro que o diagnóstico vai ser feito durante uma consulta, com investigação. É importante procurar um fundamental. médico, né? Aqui em Joinville, existe algum local, por exemplo, que tenha esse tratamento, que as pessoas possam procurar, que é público? Como é que é essa questão? Eu acho que assim, um médico clínico pode ser procurado num primeiro momento. O psiquiatra é o especialista em depressão, mas existem várias clínicas, tem a rede de saúde do município, então acho que o acesso hoje é mais discutido, mais falado, então sim, tem mais essa abertura, né? Porque antigamente... Um caso mais complicado, talvez ou com algum outro fator que o clínico acha necessário referenciar para um psiquiatra, daí ele faz isso também, né? Ok, obrigada, doutor, pelas informações, pela participação aqui no Ver Mais, sempre bem-vindo aqui no programa. Muito obrigado.